Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso Quarta Convida. Agora, iniciando o mês de fevereiro, vamos retomar aí algumas novidades dentro do nosso programa Quarta Convida. Primeiro, agradecer a você pela companhia aí de mais de 2 anos, curtindo, às vezes colocando lá o positivo, fazendo seu comentário e compartilhando a nossa programação com outros, né? Sempre ressaltando que o nosso Quarta Convida é um programa que exalta a pessoa do Cristo. Ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. E também explicando para vocês que um programa com mais de 2 anos, os temas, a conversa, o bate-papo, a cada mês que nós iniciamos, a cada novo ciclo, né, ele traz desafios, que você tem que desenvolver um assunto, você tem que pegar alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que seja atual, alguma coisa que possa trazer o interesse de vocês que estão aí do outro lado, de alguém que você vai compartilhar. Então nós sempre partimos do princípio que esse programa, ele é um programa cristão, ele não é um programa de política, ele não é um programa de costumes, ele é um programa cristão. E todos os assuntos que nós vamos tratar, inclusive o de hoje, é bem espinhoso. Todos os assuntos que nós vamos tratar, ele tem um viés religioso, ele tem um viés de trazer para você a visão bíblica, a visão cristã, né? E quando a gente fala cristão, a gente diz que é um programa que alcança pessoas de todas as formas. Então, o tema de hoje é: você ouviu falar nas redes sociais sobre a proibição do uso do aparelho, do telefone celular nas escolas? A princípio você pode ter estranhado, mas é tema cristão, o que tem a ver isso conosco? E a princípio eu não quero abordar o assunto se isso é bom ou se isso é ruim. Se você, do seu ponto de vista, você diz que atitude boa ou que atitude ruim. Isso vai de cada um, não é? A gente vai colocar aqui alguns pontos de vista, melhor dizendo, que são positivos, e alguns pontos de vista que são negativos dentro dessa proibição. Isso aí virou até lei, se não me engano, agora. Aí não entendi direito se é um projeto de lei ou se é uma lei, mas é uma proibição que vem lá da parte do governo. Então eu quero... o cachorrinho está querendo participar comigo aqui hoje, né? Então vocês têm um pouquinho de paciência aí. Então eu quero com vocês aqui hoje analisar um pouquinho essa questão. Algumas pessoas, alguns pais podem estar dizendo assim: que bom que proibiram o uso de celular na escola. Escola, principalmente dentro da sala de aula, não é lugar de celular, porque nem todos, às vezes criança com 7, 8 anos, já portam celular, um aparelho celular, e nem sabe direito o que é aquilo. Às vezes leva só para joguinho. Às vezes é uma criança de 7, 8 anos que já acessa sites que você nem imagina. Às vezes o pai bloqueia, o pai toma cuidado, o pai e a mãe, né, tomam cuidado, mas o coleguinha, ele já sabe burlar isso aí. Então ele mostra para o outro coleguinha coisas erradas, sites pornográficos, sites de violência, sites de jogos que não convém a menores de idade, assim por diante. Quando você avança na idade do jovem, do adolescente, isso se torna pior ainda, porque o jovem adolescente ele domina muito melhor do que eu, as mídias, a questão de jogos, de programas que existem por aí. Muito melhor do que eu. Eu me ponho no bolso, né? Eu uso o celular para as coisas mais básicas possíveis, que você pode imaginar. Então, tem o viés positivo. Poxa, é bom, porque a sala de aula não é lugar para você ficar consultando celular. Eu dou aula para nível superior. E às vezes você se depara com um cara marmanjão lá, barbado, que no meio da aula está lá consultando o celular, está lá com conversinha. E às vezes são lideranças, dou aula, às vezes tem lideranças cristãs, né, pastores, etc., dentro da sala de aula. Então ele acha que dentro da sala de aula ele tem que acompanhar o WhatsApp da igreja dele, o que o membro está querendo, e não é. Ele entrou na sala de aula, é que nem quando você vai numa peça de teatro, uma sala de cinema, é bem dito lá pelas pessoas responsáveis pelo local: desligue o seu celular, né? Desligue o seu celular.
Por quê? Porque ali não, você vai ver o filme, você vai ver a peça teatral, você não vai lá para ficar consultando o celular, tá verdade? Então, dentro da igreja a gente pesa a mesma coisa. A igreja não é lugar para você ficar olhando o celular. E dentro da sala de aula, muito menos. Então tem um viés positivo, sem dúvida nenhuma. O viés positivo é esse. O viés negativo é que o celular dentro da sala de aula servia às vezes para denunciar professores, ainda que seja errado, não é verdade? Mas professores aí foram denunciados porque estavam ensinando coisas que não tem que ensinar em sala de aula. Ideologia de gênero, ensinos comunistas, marxistas, não é verdade? Ensinos de esquerda. E nós sabemos que o viés esquerdista, ele é ideológico. Ele aproveita os espaços escolares. Então, muitos foram denunciados através lá de um filminho que alguém fez e levou e falou: eu vim aqui para aprender matemática, eu vim aqui para aprender filosofia, eu vim aqui para aprender língua portuguesa, estou aqui interessado em teorias conspiratórias, estou aqui interessado em ideologia de gênero, eu estou aqui para aprender a matéria porque eu estou aqui para cursar um ensino médio, um ensino técnico ou uma outra coisa qualquer. Então, nesse ponto, às vezes, ainda que errado, mas a denúncia, às vezes, ela vai levar o professor a ser chamado. Você não está aqui para isso. Você está aqui para ensinar a matéria pela qual você se formou, você se preparou para repartir com seus alunos. Então, veja, um viés positivo, né, e um viés negativo, que às vezes é uma denúncia. E outra, às vezes até uma pessoa também, de direita ou um conservador, forçando a ideia dele dentro da sala de aula. Isso também é errado. Ele pode colocar a posição dele, como o outro pode colocar a posição dele, mas isso não é matéria de sala de aula. Se você é o professor de português, o negócio seu é português. Se é professor de matemática, seu negócio é matemática. Então nós temos um viés positivo e negativo. E por que então? O que nós queremos falar sobre a proibição do uso do celular? Então vamos lá para o segundo ponto aí que é mais interessante. O segundo ponto, meus amigos, é o seguinte: governo e Supremo Tribunal Federal não podem interferir na nossa vida. Existem algumas leis aí, tem uma lei que chama até a Lei da Palmada, que você não pode corrigir o seu filho. Estou dizendo corrigir com violência, mas umas palmadinhas do bumbum lá que foi feito para isso aí, não é verdade? Chamar a atenção, meter um castigo na pessoa, na criança, para que ela não cresça um vagabundo, um sem vergonha. E inventaram uma lei aí que a criança pode até denunciar o pai. Eu sei que existem casos que são absurdos, casos que são de violência, que ninguém é ignorante. Aliás, o nosso grupo, esse grupo do Quarta Convida, é um grupo de pessoas inteligentes. O cristão, ele é inteligente. Porque a base dele, essa base que eu tenho aqui, essa base que eu tenho aqui atrás de mim, livros cristãos, seja o viés que for cristão, livros judaicos, ensino judaico cristão, eles trazem a melhor informação possível. Então, o nosso programa Quarta Convida é um programa, a princípio, para cristão. Não estou aqui denegrindo outra religião, né? Mas estou dizendo que o cristão, ele é inteligente. O cristão que estuda a palavra. O cristão que presta atenção naquilo que é ensinado na igreja dele, naquilo que é trazido lá nas reflexões da igreja dele. O cristão é um cara inteligente. O cristão é uma pessoa inteligente. Tá? Ele sabe analisar, ele sabe ponderar. Então, quando eu falo aqui, eu falo para pessoas inteligentes. Pessoas que não são inteligentes não permanecem no canal Quarta Convida, muito menos no meu canal YouTube particular. Né? Muito menos lá, porque lá eu tenho a liberdade para falar de política, de costumes, de comportamento, de psicologia e outras coisas mais. Aqui o viés é sempre cristão, o viés é sempre religioso, tá certo? Então qual é o ponto de vista principal desse negócio de proibição? O governo não pode mandar na gente. Foi feita uma pesquisa na sala de aula, foi conversado, os pais foram reunidos, falaram: olha pessoal, nós estamos aí querendo proibir por isso, por isso, por isso, ouvir quem é a favor, ouvir quem é contra, ver como que nós podemos proibir a entrada do aparelho, porque pode ter certeza que vai chover processo contra as escolas. Pode ter certeza, porque o aluno, o outro que é responsável, vai derrubar o aparelho dele, vai quebrar o aparelho dele, vai falar: olha, foi na escola lá, pai, mãe, foi na escola lá, recolheram na caixinha lá, o celular estava bom, veio quebrado, né? Ou então vai danificar alguma coisa, pode até assumir o aparelho e a escola vai ter que responder. A não ser que o pai faça lá
um acordo, assine lá um termo de responsabilidade, dizendo que a escola pode guardar numa caixinha, no armário, etc. Tá? Mas sempre vai haver um espírito de porco que vai roubar um aparelho, que vai quebrar um aparelho, para criar polêmica, para criar causa. Então, acompanhe aí que isso vai trazer muitos problemas ainda. Mas o ponto de vista não é esse. Ponto de vista, gente, que o STF não pode chegar lá e falar que a gestante com tantos meses, a mulher com tantos meses, ela pode fazer o aborto, porque não tem vida. Quem é o STF? Esses caras colocam um pano preto nas costas e acham que são mais que os outros. Não é? Pelo contrário, eu quando vejo esse STF nosso, brasileiro, eu vejo ali um bando de incompetentes, um bando de pessoas que entraram ali com ideias ideológicas, estão ali de forma errada. Isso aí tinha que ser destituído e tinha que ser feito uma coisa diferente. Parece que alguns parlamentares estão entendendo isso. Tem que ser planejado para 8 anos de mandato. Acabou o mandato, sai fora. Tem que ser presidente que indica ninguém. Talvez até eleitos pelo parlamento, pelo Senado. Né? Mas os caras colocam um pano preto nas costas e ficam mandando a Polícia Federal prender velhinha, prender ambulante, porque eles definem as leis. E assim eles estão mandando em nós. E esse negócio de proibir celular vem deles lá. Vem da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados Federal, do Parlamento, vem do Senado, sem fazer qualquer tipo de pesquisa, sem fazer qualquer tipo de questionamentos do que é favorável, o que não é, como vai proceder. Então chegam lá, dão uma canetada e resolvem. Nossa, quer um plebiscito para saber. E mesmo quando não há um plebiscito, que nem o plebiscito do desarmamento, foi desfavorável. As pessoas não queriam desarmamento. Mesmo assim, foi lá parlamento, foi lá STF e assinou embaixo o negócio. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque essas pessoas elas estão entrando num campo perigoso, elas estão mandando na sua família. Você não pode corrigir o seu filho. Né? Dependendo do jeito que você fala com a sua mulher e ela sair te denunciar, você sai algemado da sua casa. Dependendo do jeito que você fala com o teu marido, a mulher pode ser processada. Dependendo do jeito que você fala com seu filho pode chegar lá e te questionar, um conselho tutelar, sei lá. Então, o perigo que eu estou chamando a atenção aqui é as pessoas estão passando dos limites. Nosso Supremo Tribunal Federal, que eu costumo brincar, o Supremo Talibã falido, está passando os limites. Está passando muitos limites. Nós somos cristãos, nós não somos burros, nós somos inteligentes. Ah, mas você é conservador, você tem que se estrepar mesmo, porque é muita mentira e tal. Meu amigo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Opa, esse provérbio aí tem que tomar cuidado, né? Pode ser considerado um preconceito contra quem chama Francisco. Mas a faca que corta de um lado, ela corta de outro também. Então hoje está cortando de um lado do conservador, da pessoa, do cristão principalmente. Há uma cruzada anticristã no nosso país. Então, piada com cristão, chacota com cristão, chacota com cruz, chacota com símbolo religioso, cristão pode. Mas qualquer outra coisa, você fala de macumba, outro dia uma pessoa veio me chamar a atenção, por que eu estava falando macumba? Porque macumba faz parte da questão folclórica popular brasileira. Sou eu que inventei essa expressão, né? Ah, mas você está falando. Eu estou falando e falo mesmo. Tá? Então, o meu ponto de vista aqui nesse Quarta Convida é chamar a atenção de você, cristão. Você que é inteligente, você que pensa. Olha aonde nós estamos chegando e aonde nós estamos aceitando tudo como vaquinhas de presépio. Nossa, então você é um pastor, você está pregando a violência, sair para a rua e quebrar tudo. Não, eu acho que as manifestações pacíficas, elas são bem-vindas, elas são direito do povo, ainda está na Constituição. Apesar que o povo não está cumprindo a Constituição. O povo não respeita a Constituição. Partindo lá dos guardiões da Constituição, que é o tal do STF. Eles não cumprem a Constituição. Né? Então, as manifestações pacíficas, elas são bem-vindas. Eu fui da época do metalúrgico, quando eu falo para vocês que eu conheço o barbudo que senta lá na cadeira presidencial, eu conheço ele lá do período dos metalúrgicos. Eu fui metalúrgico. Eu participei de muitas greves. Não é? Muitas porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E outras porque realmente eu achava que eu tinha que estar ali representando e reivindicando. Nessas manifestações que tiveram, 7 de setembro, manifestações patrióticas. Você vai com a bandeira
do Império, que você vai com a bandeira nacional brasileira, você vai ali para reivindicar questões que estão dentro da Constituição, como dizia o nosso antigo presidente aí, jogando dentro das 4 linhas, essas manifestações são bem-vindas, né? Então, isso eu prego sim, tá? Agora, não estou aqui querendo criar polêmica. Ah, mas eu nunca mais vou assistir o Quarta Convida. Paciência, paciência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai as coisas do alto, as coisas que edificam. O que eu estou falando aqui é para edificar a nossa vida. É para alertar o povo, é para alertar o cristão, que a gente tem que tomar cuidado. O cristão fala, vamos orar. Orar é imprescindível. Você que é católico, fala, vou rezar. É imprescindível. A sua prece, a sua oração, a sua intercessão. Mas às vezes é também imprescindível você abrir um pouco a sua mente. Entender como as coisas vão acontecendo. O homossexualismo aberto e ideológico, presta bem atenção no que eu estou falando, que é esse violento, que é esse que as pessoas vão para cima das outras, isso não começou da noite para o dia. Isso começou lá nas novelinhas, lá, daquela rede de televisão, que eu não vou citar o nome aqui, devagarinho, né? Aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco um beijinho de 2 senhoras, 2 velhinhas, que deviam ter vergonha na cara de beijar na boca uma outra, mas as coisas foram chegando aos pouquinhos. E hoje a gente vê o absurdo que tudo é homofóbico, tudo é homofóbico. Então a coisa começa aos conta-gotas. E a gente tem que tomar muito cuidado. O apóstolo São Paulo, ele diz, busquem as coisas do alto, as coisas que edificam. Ele diz, nem tudo edifica. Então você tem que separar aquilo que edifica a tua vida, aquilo que serve como construção na tua vida. Então toma muito cuidado. Ah, eu sou a favor da proibição do celular, eu sou contra. Quais são os seus argumentos? Apresente os seus argumentos. Tá? Agora entenda, isso não pode ser uma imposição. Eles não podem impor para você, o aborto é com tantas semanas. Os caras, eles são médicos, são cientistas? De onde eles pegaram isso? Ah, não, 40 gramas de maconha pode. Por que pode? Qual é a base científica para isso? Né? Ah, esse não é traficante. Se o cara tem 40 gramas aqui, passa para um, pega mais 40, passa para outro. Se um guarda pegar ele, uma autoridade pegar ele, vai falar, estou só aqui com 40 gramas, eu não sou traficante. Não é verdade? Mas ele já espalhou aí 120, 160 gramas, 200 gramas, não é verdade? Então, a ideia é, eu não posso ser manipulado. O povo brasileiro está mal acostumado. A gente está muito obedecendo as coisas de pessoas. Aí eles entendem o que eles estão fazendo. Não, eles não entendem. Eles não entendem mais do que eu de aborto. Pode ter certeza disso. Se eu sentar e conversar com qualquer um dos 12, lá dos 11, sei lá, eu vou saber mais, porque eu estudo, eu leio Bíblia, eu leio livros científicos, eu já fui defender isso em programas de televisão. Né? Então eu sei mais que eles, eu sei sim. Eu sei sentar e discutir. Ah, mas quem você acha que você é? Eu não sou nada, sou um brasileiro que lê. Eu sou um brasileiro que estuda. Eu sou um brasileiro que pensa. Então eles não vão me enganar com essa conversa mole que eles têm lá. Agora, impor, eu acho que aí nós temos que tomar um pouco de cuidado. Há muita imposição. Ah, você não pode disciplinar seu filho. Ah, não pode falar de Deus na escola. Mas de marxismo eu posso? Né? Ah, não pode falar de Deus na sala de aula, porque é ofensivo para quem não é cristão, a pessoa vai se sentir ofendida, o pai tem que autorizar. Então, tomemos cuidado, porque eles estão dominando a nossa vida, eles estão cerceando a nossa liberdade. Olha o desespero deles para acabar com isso aí, para acabar com o YouTube, onde você está ouvindo eu falar isso aí. E outros que falam muito mais e melhor do que eu, canais com muito mais alcance, sem comparação, do que esse canalzinho simples nosso aqui. Então, a questão da proibição não é se você é a favor ou contra, se você tem os seus argumentos, não é? Eu entendo que tem muita coisa errada mesmo, sala de aula não é para isso, tá? Agora eu entendo também que não é alguém, um grupinho de 10, de 12, de 500, que vão decidir, assinam uma lei e ponto final. Sem plebiscito, sem conversar, sem saber o que é pró, o que é contra, sem ter uma direção. Chegar e falar, não, a mulher pode abortar porque o corpo é dela, e lá dentro? Ninguém perguntou para a vida que está lá dentro? Ah, não é uma vida ainda. Quem falou para você que não é uma vida? Qual a sua base científica? Não é verdade? Ah, não tá formado. Não está formado, mas já tem um ser lá dentro. Tá certo? Você vai estudar, vai estudar a fisiologia das pessoas, vai estudar o corpo humano, vai estudar a alma, espírito. Você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então a minha ideia aqui é chamar a atenção. Enquanto eu puder,
Eu vou usar onde eu puder para chamar a atenção. Povo brasileiro, povo cristão, orar é bom. Mas nós estamos na hora de colocar nossas barbas de molho também. Orar é imprescindível. Nós oramos. O apóstolo São Paulo diz, numa das suas cartas, orem sem cessar, orem sem parar. Então nós temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que interceder, temos que fazer as nossas preces. Mas também a gente tem que abrir os nossos olhos, porque as coisas estão passando dos limites. Me perdoa se não foi o Quarta Convida que você queria ouvir, mas o Quarta Convida é reflexão. Como eu falei um pouquinho antes, a gente mexe com o coração. Quarta Convida, umas histórias que eu contei aí, mexeu com o coração de muita gente. Eu recebi muita coisa no particular, né? Muita gente mesmo, falando, puxa, foi tocado com aquela história que você contou e tal. Mas a gente tem que mexer também um pouquinho com a nossa mente, essa coisa cinzenta que tem aqui dentro. Precisa desenferrujar, precisa cair as teias de aranha que estão aqui e precisam, né, trabalhar ali em conjunto com o nosso coração. Cérebro, mente, massa cinzenta, coração, espírito, alma, trabalhando junto com o nosso corpo, junto com aquilo que é o bom senso. Então você me perdoa, se não for de seu agrado, me perdoa. Tá? O nosso assunto ele é multivalores, ele é diferencial, ele não tem uma sessão que eu vou sempre falar de uma coisa. Então eu senti muito de falar isso, porque eu estou vendo um perigo que nós estamos correndo. Nós somos cristãos, nós pensamos, nós somos inteligentes. Nós temos uma arma, que é a palavra de Deus. Nós temos outra arma, que é a oração. E nós temos outra arma, que é a nossa inteligência, para nos manifestarmos e falarmos para essas pessoas que nós não somos burros. Nós estamos olhando tudo isso que está acontecendo. Obrigado por você me tolerar, obrigado por você acompanhar e participe do canal. Teremos novidades. Eu estou falando das novidades, elas vão chegar a partir de março. Tá ok? Jesus abençoe a tua vida, Jesus abençoe a tua família, Jesus guarde a tua casa, Jesus guarde o teu trabalho, o teu emprego, Jesus sustente as portas que Ele abriu para você ganhar o teu pão de cada dia de forma fiel, de forma agradável a Ele, de forma honesta. Jesus abençoe, cuide de você com saúde, com graça, com misericórdia e até o próximo quarta, uma outra quarta diferente, uma quarta onde nós convidamos você a ter vida, uma quarta convida. Obrigado. Até o próximo, com a graça de Jesus.